No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão sobre indissociabilidade do casamento, Jesus fala, mas não foi desde o princípio? Quando Mas Kardec... não foi desde o princípio. Ele diz, ele não é perguntando, é respondendo. Não foi desde o princípio. Isso. Aí ele acrescenta, quando Kardec vai comentar no item 5, ele diz, quer dizer que na origem da humanidade. Aí vem a pergunta que ele coloca, olha. De que origem ele se refere? Se o egoísmo e o orgulho é o que vem nos perdendo? Mas na origem da humanidade nós não tínhamos ainda os vícios morais. Os vícios, eles vêm depois. Porque no começo, a gente, conforme Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas, nós tínhamos instinto de conservação. O instinto de conservação faz com que eu procure juntar para poder sobreviver. O instinto de conservação faz com que eu fuja do animal que quer me pegar, faz com que eu até ataque um animal que queira me comer. Então, eu tenho algumas ações que eu faço que são ações do meu instinto de conservação. Isso aí está dentro da ordem natural das coisas. O problema é que, na sequência das nossas existências, o nosso instinto de conservação se converte em egoísmo. Aí pronto, aí começa o problema. Primeiro o orgulho, segundo Kardec, que é a sensação de que eu sou mais do que os outros, e depois, como eu acho que eu sou mais do que os outros, eu quero tudo para mim. Aí vem o egoísmo. O egoísmo seria um fruto do próprio orgulho. E essa visão do orgulho é porque eu não me autoconheço, eu não sei quem eu sou, então eu acho que eu sou mais do que os outros. Então, o autoconhecimento seria o antídoto para todo esse processo. E aí você pergunta, dizendo que Jesus teria falado que no começo não era assim. É porque no começo a gente não tinha essa ideia de vou separar, vou deixar. A ideia era que você encontrava uma companheira, nós éramos tão simples, era tudo tão simples. Encontrava uma pessoa, vai ser minha companheira. Depois que a gente começou a, mas eu acho que não, acho que ela presta não é legal. E aí o nosso egoísmo começou a falar mais alto e aí começou a acontecer todas essas coisas que acontecem hoje. Isso não significa dizer que a gente tem que voltar à condição de princípio de simplicidade e ignorância. O que nós temos que fazer hoje na convivência é resgatar o assunto do capítulo, que é não separeis o que Deus juntou. Se Deus juntou, não faz sentido que a gente queira separar. Mas, às vezes, não foi Deus que nos juntou. E quando Deus não nos junta, nós vamos encontrar respaldo para isso na questão 940 de O Livro dos Espíritos. Uniões antipáticas, em que os Espíritos dizem, pensais, porventura, que deveis ser obrigados a conviver com uma pessoa que vos desagrada? As vossas leis é que vos obrigam a isso. Então, aí ele vai fazer uma reflexão sobre essas exigências sociais que forçam as pessoas a permanecerem em uniões antipáticas. E a doutrina espírita vem resgatar tudo isso, né? Não no sentido de você dizer, não, é antipático, eu vou embora. Não, esse aqui é antipático, eu vou embora. Ou procurar alguém que seja simpático. Não achei, então eu vou embora. E aí eu resgataria uma fala de Emmanuel sobre isso. Parece uma praga o que Emmanuel fala, mas não é uma praga. Emmanuel diz assim, aqueles que abandonam seus relacionamentos, justificando não serem compreendidos, não encontrarão paz. Vou repetir. Aqueles que abandonam seus relacionamentos, justificando que não são compreendidos, não encontrarão paz. Quem ouve assim, pronto, então é uma praga. Se você abandonar o relacionamento, dizendo que você não foi compreendido, você está lascado. Então tem que dizer que eu não tinha paz, não, é porque eu não tinha sossego. Não é isso. A frase de Emmanuel é no seguinte sentido. Se você tem um relacionamento com alguém e você diz, eu larguei fulano porque ele não me compreendia, sabe? Aí não deu certo, peguei e fui embora. Vou procurar outro. Então, eu estou atrás de quem? Eu estou atrás de uma pessoa que me compreenda. Dificilmente vai achar. Porque é muito difícil você achar alguém que nos compreenda.
a gente também tem que fazer um esforço para compreender o outro um pouquinho, porque se eu tiver, ai, fulano não me compreendeu, ai, você não me faz feliz, essa frase, você não me faz feliz, você não me compreende, é transferir para o outro a responsabilidade de nos fazer felizes e de nos entender. Isso é um caminho para a infelicidade. Nós não devemos trabalhar nas nossas relações na busca de alguém que nos compreenda perfeitamente. Olhemos a oração de São Francisco. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu faça mais pelo outro do que o outro por mim. Então, nesse capítulo específico, a discussão toda sobre não separeis o que Deus juntou, é para que a gente faça um esforço de manter as relações, porque elas têm um fator importantíssimo de desenvolvimento nosso. E que isso, se a gente desiste dessa relação na metade, esse processo de amadurecimento das nossas almas fica interrompido, necessitando uma retomada no futuro. Mas isso é para as relações que foi Deus que juntou, porque existem algumas que não foram. E aí as pessoas sofrem, se desesperam, vivem vidas profundamente infelizes. E nesse sentido, a doutrina espírita fala que as relações não são indissolúveis, mas que a gente tome cuidado para não gerar compromisso no amanhã pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento.